Paz e graça aos irmãos. Que coisa boa estar de volta ao templo, poder adorar junto com os irmãos. Eu estava pensando nos louvores que entoamos e o que nós declaramos através deles e o que temos no coração para compartilhar da palavra de Deus. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é, de quem Ele é. Grande é o Senhor, poderoso. Dissemos também nos louvores: para sempre eu canto o que fizeste a mim, maravilhosa graça. Para sempre eu canto o que fizeste a mim, maravilhosa graça. Bom poder rever tantos irmãos, bom rever a Cláudio e o Ailane, de Roraima. Eu vou pedir para eles ficarem de pé, se for possível. Eles estiveram naquela época, são de Roraima, estiveram naquele acidente com Felipe e Letícia. Que bom vê-los e saber que Deus continua operando nas suas vidas. Deus abençoe, Deus abençoe. Podem sentar. Tantas vidas aqui, tantas histórias, nesses 2 anos aí de pandemia. O que é que nós estamos testemunhando a respeito de Deus? Às vezes coisas pequenas que a gente dá tantas graças. Quando eu disse que louvo muito a Deus por estar de volta, é porque poderia não estar aqui. Às vezes por uma bobagem, uma coisa tão pequena aos olhos humanos, e é naquele momento que por uma coisa bem pequenininha Deus diz: é a sua hora, e você vai partir hoje à noite, e a gente não amanhece mais. E lembrei quando, como eu disse, na quinta-feira gravamos o vídeo, já percebi a voz alterada. O presbítero Eli, né, ali com cuidado, disse: pastor, sua voz parece estar um pouquinho rouca. E eu percebi a voz realmente alterada. No dia seguinte, eu disse: rapaz, domingo está lá pregando, sem máscara, vai que estou com a Ômicron ou alguma coisa aí, e passando. E deu positivo. E aí perder reunião de presbitério, perder tanta coisa, de estar junto aos irmãos, de cultuar, de ver a igreja da varanda, do apartamento, ver a igreja chegando ali para cultuar, sentar ao lado da esposa e dizer: Senhor, no coração dizer obrigado pelo recurso. Ainda distante, podemos, o que nós falamos ao longo dessa pandemia tantas vezes, adorar no templo e de casa em casa. Quando não for possível no templo, verdadeiramente, quando não for possível de casa em casa, estarmos juntos no só Espírito, adorando. Como eu disse hoje pela manhã, não é a mesma coisa. E aí se a gente não valorizava, não o caso do pastor, sabemos bem do valor de estarmos juntos, de ter saúde, de estar presente, de adorarmos como povo de Deus. E pensando no que o louvor diz: para sempre eu canto o que fizeste a mim, maravilhosa graça. Eu fiquei pensando justamente num contexto, porque nos dias que tivemos que tentar o máximo de isolamento, né? Damaris precisou ir lá em casa, e aí para pegar alguma coisa, e aí eu disse o abraço e o beijo do pai. Ela disse: para longe de mim. E ela já teve Covid, vacinada os dois. Então foi: não, para longe de mim. Lógico, ninguém quer pegar Covid. Eu disse: o beijinho de papai não é possível, um beijinho de Márcio, não fique longe. E até ela brincou, ela disse: leproso, para longe. E eu estou trazendo isso porque eu fiquei pensando na hora que a gente estava cantando e adorando: para sempre eu canto o que fizeste a mim. E aí eu fico pensando: meu Deus, imagina aquele leproso. Imagina aquele leproso, os 10 leprosos, e só um voltou para agradecer ao Senhor. Foram curados no caminho. Jesus disse: vão lá, se apresentem ao sacerdote.
E eles foram, e no caminho, diz a Bíblia, eles foram curados, e só um voltou para agradecer, porque aquilo mudava toda a vida. Estavam distantes como leprosos, e a coisa era tão triste para a gente ver a maravilha de quando Deus age, do poder dele. Era tão triste a condição para um leproso, que ele, quando via alguém são se aproximar, ele é quem tinha que gritar, imundo, para anunciar que alguém são estava se aproximando de alguém leproso, para que aquele são não ficasse ali contaminado e cerimonialmente impuro. Imundo, o leproso tinha que gritar. Imagina agora curado e poder exaltar o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus num texto que exalta o nome do Senhor, lá de Êxodo capítulo 13. E online, cultuando com a esposa no domingo, ouvindo a palavra de Deus, sendo edificado através da palavra. Eu lembro quando o pastor Luizinho disse: pensou que ia ficar livre de números, não foi? Vamos voltar lá para números. E aí eu vou dizer assim: pensou que ia ficar livre do deserto, não foi? Vamos voltar para o comecinho do deserto. Esse texto ficou no meu coração no início desse ano, pensando em quantos desafios todos nós temos. Quantos desafios? Na família, no trabalho, no local de estudo, quantos desafios nós temos. Então eu quero convidar você a estar no começo dessa jornada, deste ano, que alimentamos esperanças, e as nossas esperanças estão postas no Senhor, para que Ele nos abençoe neste ano, e faça deste ano um ano ainda mais abençoador, em meio aos desafios que nós temos. Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. Convido, se você puder, ficar de pé. Logo depois nós vamos orar por nossas vidas, por nossas crianças. Estamos com o nosso departamento infantil completo, berçário, graças a Deus. Quanta saudade, e quanta saudade das crianças também, de vê-las no templo, adorando como estão aqui, e recebendo a palavra do Senhor também, no nível de entendimento e compreensão delas. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17. E nós vamos ler. Eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente, mas muito atentamente àquilo que a palavra de Deus nos diz. Êxodo 13, de 17 até o versículo 14, do capítulo 14. Nos diz, Êxodo 13, a partir do versículo 17, tendo o faraó deixado o povo, Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó
e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, o povo de Israel, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não temais, disse Moisés, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós. Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente com as suas professoras. Vamos orar por elas, por nossas vidas também. Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos. Pai Santo, nós estamos diante da Tua Palavra e nós clamamos, ó Deus, as Tuas misericórdias sobre nossas vidas. Muitas vezes, ó Deus, diante dos empecilhos, das dificuldades, dos obstáculos, nós somos tentados a pensar que o Senhor esqueceu de nós, que o Senhor não tem cuidado sobre as nossas vidas, que o Senhor sequer se importa com as nossas vidas. Diante das pressões, diante das ações dos exércitos inimigos, nós podemos, ó Deus, como o povo de Israel, reclamar, e mais do que reclamar, murmurar contra o Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos quando agimos assim, Senhor. E assim como o Senhor foi misericordioso sobre o povo de Israel, em especial sobre a vida de Moisés, Josué e tantos outros servos do Senhor, que o Senhor renove essa misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ensine e nos abençoe de forma que o Senhor nos ensine a confiar que o Senhor pelejará por seu povo, pelejará por nós, para a glória do Teu nome. Aplica, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Por graça e misericórdia, o Senhor reanime o nosso coração, renove a nossa esperança em Ti, Senhor. Abençoa os nossos pequeninos, que eles aprendam e que eles confiem, aprendam a confiar que o Senhor também pelejará por eles, para a glória do Teu nome, pelo Teu povo e para o louvor da Tua glória. Nós Te oramos, ó Deus, no nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos.
É dito sobre Voltaire, um grande filósofo tão conhecido, que ele certa vez disse em uma determinada casa onde estava, ele disse: daqui a alguns anos a Bíblia será um livro apenas encontrado em museus. 200 anos depois do que Voltaire falou isso, naquele mesmo lugar, naquela mesma casa onde ele falou, havia uma sociedade bíblica para espalhar a palavra de Deus, para multiplicar, para impressão, para levar a palavra de Deus à humanidade. O mesmo Voltaire que de forma sarcástica, irônica, chegou a dizer sobre o ato de exércitos ganharem batalhas e então atribuírem a Deus estas vitórias. Voltaire chegou a dizer: é engraçado como Deus sempre escolhe os exércitos mais fortes e mais numerosos. É engraçado como Deus sempre escolhe os exércitos mais fortes e mais numerosos, parecendo ignorar o que a história nos mostra. Inclusive a própria história bíblica, inclusive a história de Israel, a história recente do século passado. A Guerra dos 6 Dias de Israel é um grande exemplo, quando as nações árabes se voltaram contra Israel. E ainda que em número bem mais reduzido, a vitória foi massacrante de Israel. Mas não só do século passado, muito mais, a Bíblia está cheia de exemplos onde os pequenos exércitos, não os numerosos, os exércitos mais fracos, não os mais fortes, os menos equipados, não os mais e melhores aparelhados, foram os exércitos que venceram. E só o puderam pela graça, pela misericórdia e pelo poder de Deus agindo ali sobre aqueles exércitos. Nós temos passado dias difíceis e, como oramos, muitas vezes nós precisamos clamar a Deus misericórdia, porque eu e você, nós podemos ser tentados a perder a esperança, como alguns perderam, como alguns tiraram a própria vida logo no começo da pandemia, inclusive pastores, e como isso é tão doloroso. E eu tenho tentado poupar o meu próprio coração de tentar julgar, porque eu não sou juiz daqueles corações. Há um que julga retamente, há um que conhece cada coração, há um que sabe o que cada coração passa, as angústias, as dores, as lutas. Há um que conhece todas as coisas, pensamentos, palavras, ações. Há um que conhece todas as coisas. E em meio a todas essas pressões, nós olhamos, pressões da vida, olhamos para o que o povo de Israel passou, para o que o povo do Senhor passou, e nós precisamos tirar lições profundas do que a palavra de Deus nos fala. O contexto desse texto que nós lemos aqui, de Êxodo 13 e Êxodo 14, o que é que havia acontecido antes, como creio que seja do conhecimento da maioria. Após as 10 pragas, em que Deus usou ali e operou no Egito para libertar o povo de Israel, e Deus não fez por menos, cada praga Deus estava atingindo uma divindade do povo egípcio, até terminar na 10ª praga com a morte dos primogênitos, dos animais, do povo egípcio, dos oficiais e do próprio faraó, que era visto como uma divindade. Como Deus disse a Moisés, Deus disse: eu vou exercer juízo sobre o povo egípcio. E Deus estava mostrando que nenhuma daquelas divindades eram de fato deuses e não eram verdadeiros e não existiam sequer. E nem o próprio faraó, que era visto como um filho da divindade, a própria divindade ali personificada, Deus atinge e ele nada pôde fazer. O seu primogênito morreu. E diante de tudo aquilo, no pavor do Egito,
o Egito então clama a Faraó como quem diz: tirem esse povo daqui, senão vai acabar com a nossa nação. Se esse povo não sair daqui, o Deus deste povo vai acabar com a nossa nação. E então o Faraó manda o povo de Israel sair. Mas Deus sabia que não seria de um coração pagão, de um coração duro, de um coração voltado contra o único e verdadeiro Deus. A coisa não aconteceria tão facilmente, mesmo depois da 10ª praga. 10 pragas, e o Egito estava ali arrasado. Depois de 430 anos de servidão do povo de Israel, Deus agora estava cumprindo o que havia prometido. Ia tirar o povo daquela escravidão quando muitos não acreditavam mais que algo poderia ser feito. E Deus levanta Moisés, a quem Deus havia preparado, e nós conhecemos bem a história. Deus então também manda Arão junto com Moisés, e vão aqueles dois perante Faraó, eles sem nenhum exército, mas com o Senhor com eles. Eu vou dizer o que diante de Faraó? E Deus diz: você vai dizer, eu sou foi quem lhe enviou. E você vai dizer que o eu sou, o Deus verdadeiro, quer ser adorado pelo povo dele, e não é para ser adorado aqui no Egito, não. Esse povo vai sair daqui. E foi isso que Deus operou. E Deus então faz com que o povo saia, como nós lemos no versículo 17, tendo Faraó deixado o povo. E aí a Bíblia diz que Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. E Deus sabia porque não estava conduzindo o povo naquela região. Se você lembrar do Egito, aquela saída para o Oriente Médio seria muito mais prático, e depois em casa você pode dar uma olhada. Havia um caminho mais direto, do norte do Egito, saindo e prosseguindo ali pelas terras, normalmente seguindo, subindo para o Oriente Médio. Era o caminho dos filisteus, era o caminho mais prático, mais rápido, era por ali. Mas Deus disse: não, o povo não deve ir por este chamado caminho do mar. Era uma rota comercial para a terra de Canaã, mas haviam ali postos egípcios fortificados, haviam ali assentamentos dos filisteus, e Deus diz aqui no versículo 17, posto que mais perto, apesar de mais perto, Deus não conduziu o povo, pois disse, porventura o povo não se arrependa vendo a guerra, e volte e torne ao Egito. E o que Deus faz com aquele povo? Deus pega aquele povo e faz aquele povo arrodear todo o deserto. Em vez de ir direto para a terra prometida, para Canaã, não. Em vez de ir direto, ele arrodeia todo o deserto e faz o povo caminhar durante 40 anos, para que o povo, temendo a guerra, não retornasse para o Egito. Mas também porque a palavra de Deus vai nos mostrar em outros textos que este povo endureceu o coração. E Deus chegou a dizer que aquele povo não entraria, do povo que saiu do Egito, só Josué e Calebe é que entrariam na terra prometida. Nem Moisés mesmo chegou a entrar, como nós bem sabemos. No versículo 18, a Bíblia então deixa isso claro. Deus fez o povo rodear a terra pelo deserto, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. 40 anos caminhando no deserto. Você lembra do que a Bíblia fala dos 40 dias de Jesus no deserto? 40 dias, sendo tentado, vencendo a Satanás, confiando no Pai e entregando a sua vida em confiança no Pai e vencendo a Satanás. Mas Israel foi sendo derrotado ali no deserto. Aquela geração que saiu do Egito foi morrendo no caminho do deserto. Mas Deus não desamparou esse povo. A Bíblia nos diz no versículo
21. O Senhor ia adiante deles. Deus foi com o seu povo. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Deus estava com o povo na dificuldade. Deus estava com o povo no meio do deserto. Deus estava com o povo, mesmo o povo pecando, Deus não desamparou o povo. Deus não deixou que o povo fosse derrotado pelos exércitos egípcios, não. A Bíblia diz que o Senhor ia adiante deles. De dia, na coluna de nuvem, a nuvem que pairava sobre todo o povo de Israel, refrescava a caminhada daquele povo no deserto. E à noite, quando ainda poderiam caminhar, Deus, antes de descansar, Deus abençoava, de forma que a Bíblia fala de uma coluna de fogo, e Deus estava ali presente, para que eles ainda pudessem aproveitar uma parte da noite caminhando, e pudessem avançar em toda aquela caminhada. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 14, quando há uma expressão ali que nos diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. 2 anos de pandemia. O que é que nós temos aprendido desse tempo? Eu lembro quando no lockdown, ou alguém alugou, ou alguém era dono, e aí saía um carro de som dizendo: prepare-se, Jesus está voltando. Quantas e quantas pessoas procuraram os templos, quando ainda se podia entrar nos templos? Quantas e quantas pessoas dobraram os seus joelhos para orar e clamar ao Deus que pode intervir e agir nos momentos mais difíceis da existência da humanidade? Quantas pessoas confessaram pecados escondidos há anos e anos e anos? E quantas pessoas começaram a dizer: é o fim do mundo, é o fim do mundo. O dia do juízo um dia chegará, e Deus sabe, Ele tem guardado, Ele sabe o dia. E nós precisamos estar preparados para isso. E precisamos viver cada dia nos preparando para isso, para ou a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, ou a nossa partida, para nos encontrarmos com Ele a cada dia, vivendo para a glória do Senhor. E aí nós precisamos ter bem certo esta afirmativa que Moisés faz para o povo: o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Ashby Green Simonton, ele chegou a dizer, atribuída a ele, a frase que diz: amanhã, quando eu acordar, o Senhor estará comigo. Amanhã, quando eu acordar, o Senhor estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com o Senhor. Amanhã, quando eu acordar, o Senhor estará comigo. Amanhã. E se eu não acordar, eu estarei com o Senhor. Eu sei que todos nós fazemos muitos planos, sonhamos e projetamos tantas coisas na vida, mas nós precisamos ter a certeza que a palavra de Deus nos dá: o Senhor pelejará por vós. E a Bíblia nos ensina isso. Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia nos deixa muito claro, através do texto que nós lemos, que o Senhor pelejará por vós na dificuldade intransponível. O Senhor pelejará por vós na dificuldade intransponível. Há coisas que parece que a gente já lida tão bem, já domina tanto na vida, que nós corremos até o risco de nem orarmos pedindo a bênção do Senhor.
nós nos acostumamos como família, muitas vezes ainda pequenos, e ouvirmos os nossos pais, numa pequena viagem, o que fosse, parava o carro na hora de sair, todo mundo dentro do carro, e então pai ou mãe orava e pedia a bênção de Deus sobre a viagem, por menor que fosse aquela viagem. É porque a nossa vida depende do Senhor. E nós não podemos perder esta perspectiva. É quando amanhecemos e vamos tomar o nosso café, agradecer pelo alimento, pela saúde, por amanhecermos vivos, clamar a Deus a bênção dele sobre aquele dia, que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras glorifiquem o nome do Senhor, porque nós fomos criados para isso, conforme a palavra de Deus nos diz. O Senhor pelejará por vós na dificuldade intransponível. Veja o que nos diz o capítulo 14, o texto que nós lemos. Olha como Deus se coloca para Moisés. Olha o que a Bíblia nos diz, Êxodo 14. Dos versículos de 1 a 3, a Bíblia nos diz: disse o Senhor a Moisés. Deus falando a Moisés e mandando, então, orientando ali o que ele deveria falar ao povo. Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Eles já haviam avançado um pouco, Deus diz: não, retrocede. E se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, era o mar vermelho, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Eu acho impressionante como Deus age aqui. Esse Deus que peleja por nós é o Deus que tem estratégias. Assim como Deus orientou a Moisés aqui. Ele chega para o povo, para Moisés, e diz: olha, você vai dizer ao povo que é para retroceder, não é para avançar. Tem hora que a gente precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Então Moisés diz lá para o povo: tem que retroceder. Não é para avançar, não é para... Não, retrocede. Outra coisa, nós vamos acampar aqui numa região próxima ao Mar Vermelho. E Deus então faz mais, e Deus diz então o que vai acontecer. Então Faraó dirá dos filhos de Israel. Deus, sabendo o pensamento, conhecendo o coração, sabendo do pensamento antes que se tornem até palavras dos nossos lábios, conhecendo o coração do homem, Deus então diz: Moisés, sabe o que é que Faraó vai dizer? Faraó vai dizer que o povo está perdido, que o povo não sabe para onde ir, que o povo está barrado pelo deserto. Então é a hora da gente vencer esse povo e trazer esse povo de volta escravizado, que nós permitimos ir embora. Deus é o Deus que peleja por nós e Ele tem estratégias para as nossas vidas. E nós precisamos nos voltar para a sua palavra. Assim como Deus orientou a Moisés, também nos orienta, nos guia através da sua palavra. Deus então passa para Moisés a estratégia. É desta forma que você vai orientar o povo. Mas Deus não para por aí. Olha o que Deus diz a partir do versículo 4, do capítulo 14. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Deus diz: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. Sabe, quando Deus quer endurecer um coração, basta Ele tirar a mão. Deus não precisa fazer mais nada. Basta Ele não quebrantar o coração. Porque o coração do homem endurecido, tomado pelo pecado, basta Deus tirar as suas graciosas mãos. Esse coração vai de pior a pior, de pedra em pedra, de ação em ação, cada vez mais sendo endurecido. E é o que a palavra de Deus quer nos dizer aqui. Deus está dizendo: olha, eu não vou amolecer o coração de Faraó, eu não vou quebrantar. Este é um coração duro.
Ele teve várias oportunidades, sim, através das muitas pragas, através dos muitos testemunhos. E por não ser um eleito de Deus, estava ali com o coração endurecido e iria de pedra em pedra, de ação em ação, de pensamento em pensamento, cada vez mais endurecendo o seu próprio coração. E Deus então assim fala sobre o coração de Faraó, para que os persiga, e eu vou ser glorificado, Deus diz, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E foi assim que o povo de Israel fez. Um coração duro, que perseguiu o povo. A Bíblia nos fala no versículo 5, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo de Israel, e disseram: que é isto que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir. É na hora que aquele coração duro se volta de Faraó para os seus oficiais, é como se, humanamente falando, a ficha caísse. Mesmo diante das 10 pragas, mesmo diante da morte dos primogênitos, dos animais, dos filhos dos oficiais e do próprio Faraó, e esse coração que não dá nenhuma demonstração de quebrantamento, de reconhecimento de quem Deus de fato é, e do único Deus verdadeiro, esse coração não se rende. Ele se endurece cada vez mais. E eles se voltam, os oficiais, Faraó: o que é que nós fizemos? Nós deixamos nossos escravos irem embora. Como é que nós permitimos isto? E eles vão se voltar contra o povo de Deus. E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também, versículo 7, 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, versículo 9, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Faraó move o seu exército. E a perseguição é dura ao povo de Israel. Diz a Bíblia que Faraó move 600 carros. Eram puxados por animais, por cavalos. 600 carros escolhidos. Fora todo o restante do exército, mais 600 especiais. Era um grupo de elite, estes carros de Faraó, do Egito. Eles tinham status no meio do exército egípcio, eles tinham um treinamento especial. Cada carro levava um condutor, um arqueiro, especialista em armas, e um oficial para coordenar o ataque daquele carro, fora os outros oficiais que coordenavam todo o restante do exército. O que é impressionante, irmãos, e eu quero chamar a sua atenção, são as dificuldades impostas ao povo de Israel. Israel não tinha nenhum general, o líder era Moisés, o auxiliar era Arão. Moisés nem queria ir libertar o povo. Não havia da parte de Israel um exército treinado. Eles não tinham como se defender, humanamente falando, de um ataque do exército egípcio. Por isso eu quero chamar a sua atenção para esta pretensa primeira dificuldade intransponível. Como vencer um exército desse? Mas atrás deles tinha ainda uma outra dificuldade intransponível. Se não dá para encarar o inimigo de frente, então é tentar fugir. Fugir para onde? Se o que está atrás é o Mar Vermelho. Para onde nós vamos? Cercados pelo exército e atrás, então, o Mar Vermelho. Quanta dificuldade! E muitas vezes nós os vemos assim.
Em meio a tantas pressões, a tantas dificuldades, o que é que nós fazemos? O que é que nós aprendemos a partir da palavra do Senhor? O Senhor pelejará por vós. Isso é para o meu coração e para o seu também. E nós precisamos reafirmar isso à luz do que a palavra de Deus nos diz. O Senhor pelejará por vós, diante da dificuldade intransponível. Veja o que nos diz a partir do versículo 10. A Bíblia diz: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Eles temeram. Eles não adoraram ao Senhor, eles não clamaram a Deus em adoração. Senhor, louvado seja o teu nome. O mesmo Senhor que nos tirou do Egito, o Senhor nos tirou com propósitos. O Senhor prometeu, o Senhor tem para nós uma terra prometida, e nós estamos confiantes no Senhor. Mas desde lá do Egito, desde que Moisés chegou, que falou em nome do Senhor, desde que fez os sinais, tudo, o povo questionava. Eles mesmos afirmaram aqui: nós não dissemos a você, Moisés, que nós preferíamos ficar lá escravizados no Egito? Para que você nos tirou e nos trouxe aqui para esse deserto? Para a gente morrer aqui? Precisava disso. Nós queríamos continuar vivos, escravizados, sim, mas vivos, comendo das cebolas e das carnes do Egito, mas vivos, mas não morrer aqui nesse deserto. Esse povo murmura, e quando murmura contra Moisés, murmura na verdade contra o Deus que mandou Moisés. Os filhos de Israel temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Que coisa dolorosa para o coração de Moisés como líder. Eu preciso ser honesto com você, eu não gostaria de estar à frente desse povo. Não chego nem aos pés do solado de Moisés. E aprendo com ele. Moisés foi sendo pilhado pelas ações do povo. O coração de Moisés foi sendo estressado, esmagado pela incredulidade do povo. E esse povo de Israel é chamado de povo de dura cerviz, de um coração duro. E sabe quem é esse povo? Muitas vezes nós, como igreja. Como nós temos que aprender com o povo de Israel e dizer: Senhor, por favor, que o meu coração não seja duro como o coração desse povo. Não, Senhor. Que o meu coração, que o nosso coração como igreja seja como o coração de um povo, como o da igreja apostólica, que apesar dos erros, pecados e problemas, mas que foi sendo trabalhado, ou pelo coração do povo de Israel, quando estava voltado verdadeiramente para o Senhor. Esse povo temeu, esse povo reclamou, esse povo murmurou contra Moisés. Qual é o problema, Moisés? Estava faltando sepulcro lá no Egito, aí você tem que nos trazer aqui para o deserto, para a gente morrer aqui, e aí ficamos por aqui mesmo. E a gente se acaba por aqui, porque está faltando sepulcro lá no Egito. Veja que sarcasmo, que ironia, e que dor para o coração de Moisés. Que dor para o coração de Moisés. E o quanto Moisés amou este povo, ao ponto de clamar a Deus que não destruísse o seu próprio povo. E Moisés, então, depois de toda essa murmuração, Moisés vai trazer a palavra do Senhor, dizendo: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes,
nunca mais os tornareis a ver. Aquietem-se. Não temam. Parem. Porque esses egípcios, vocês precisam parar, porque Deus vai agir. Vocês precisam reconhecer que Deus vai agir. Deus não nos tirou lá do Egito para morrer aqui no deserto. Deus tem propósitos para o seu povo. Deus não nos tirou do Egito para sermos humilhados aqui no deserto. Esse é o povo do Senhor. Vocês precisam crer e ver, aí sim, ver, contemplar o livramento do Senhor. O livramento do Senhor. E Moisés diz mais: porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. Nunca mais. Eles serão derrotados para todo o sempre. Enquanto vocês estão pensando e murmurando, reclamando que eu tirei vocês de lá para vocês morrerem aqui no deserto, não, é o contrário. Quem vai morrer não é o povo do Senhor. Quem vai morrer são os inimigos do povo do Senhor. Deus vai fazer juízo contra os inimigos do povo do Senhor. Não tem mais. Aquietai-vos, vede o livramento do Senhor. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É o Senhor quem vai pelejar. Moisés reconhece, nós não temos condições de vencer esse exército. É o Senhor quem vai lutar pelo seu povo. O Senhor pelejará por vós. É impressionante como Deus é chamado na Bíblia de o Senhor dos Exércitos. Esse é um título que é dado a Deus na sua palavra. Ele se chama, os profetas o chamam, a Bíblia fartamente chama. Ele é o Senhor, e às vezes nós até cantamos isto. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor de todos os exércitos. Ele está acima de todos os exércitos. E aí Moisés pode dizer confiante: o Senhor pelejará por vós. Se você olhar o que está lá em Êxodo, passando para o capítulo 15, depois de ter a vitória, a Bíblia diz em Êxodo 15, um spoiler da vitória, como se você não soubesse. Êxodo 15, de 1 a 3, a todo cântico belíssimo, mas Moisés nos diz aqui em Êxodo 15, de 1 a 3, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor, e aqui está no maiúsculo como antes, porque aqui está o tetragrama, o nome de Deus. Senhor, que é traduzido para nós como Senhor. Senhor é o seu nome. Deus é homem de guerra. Deus é homem de guerra. Defende o seu povo, luta por seu povo, ama o seu povo e opera contra os inimigos do seu povo. Isaías capítulo 64, o profeta Isaías nos diz algo muito belo também e profundo. E um texto que foi tão usado em tempos de clamor por avivamento no meio da Igreja Presbiteriana do Brasil, há anos e anos atrás. Isaías 64, os versículos de 1 a 4, o profeta de Isaías
trazendo a palavra do Senhor. O profeta Isaías nos diz, Isaías 64, de 1 a 4, ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Por isso nós precisamos esperar mais no Senhor. Nós precisamos clamar mais ao Senhor. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Quanto tempo vamos ter que clamar por algo que estamos colocando diante do Senhor, eu não sei. Eu sei que Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É o Deus que não nos esquece, que nos ama, que em meio a todas as pressões da vida, é o Deus que está conosco. É o Deus que passa conosco pelo vale da sombra da morte. É o Deus que faz um missionário entregar a sua vida como Ashby Green Simonton. Pouco mais de 8 anos no nosso país, viveu, serviu, testemunhou, pregou o Evangelho. E pôde então declarar, amanhã quando eu acordar, o Senhor estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com o Senhor. E isso só é possível porque é o Deus que cuida de nós aqui, hoje, e prepara a eternidade para quando chegar o nosso dia. O Senhor pelejará por vós na dificuldade intransponível. Mas o Senhor não peleja por nós, não é só na dificuldade intransponível. E você pode estar se perguntando, sim, pastor, mas o que aconteceu então? São cenas do próximo capítulo. Eu espero estar com você no próximo domingo. Eu quero convidar você a ler este restante do capítulo 14 nessa semana, a meditar um pouco, pensar um pouco, onde está o Senhor na minha vida? O que é que o Senhor tem feito? Se você parasse hoje e alguém perguntasse, me diz uma coisa, você é crente no Senhor Jesus? Sou. Você crê mesmo em Jesus? Creio. O que é que você poderia me falar da ação de Deus na sua vida nesses 2 anos de pandemia? O que é que você poderia falar de Deus na sua vida para mim, que não creio em Deus? O que é que nós diríamos? Que testemunho nós daríamos? E quantos testemunhos nós temos aqui? Da graça de Deus, não só naturalmente, mas nesse momento mais marcante da pandemia. Do amor de Deus, do cuidado de Deus, da fé no Senhor Jesus Cristo, que nos prepara para a vida, para a morte, porque é apenas uma passagem, e para a eternidade, sem deixar de crer que o Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por vós na dificuldade intransponível, mas há um tesouro que continua sobre este pelejar de Deus por nossas vidas. E eu espero no Senhor que eu e você estejamos vivos até o próximo domingo. Que o Senhor esteja conosco nesta semana, que a cada dia nós possamos amanhecer e lembrar, quando eu acordar amanhã, o Senhor estará comigo. Pastor, e se eu não acordar, e se eu partir para a eternidade nesta semana? Eu espero que você esteja com o Senhor. Porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Porque foi Ele quem pelejou e lutou contra todas as potestades,
contra as trevas, contra o inferno. E foi Ele quem pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Por isso nós precisamos clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, Senhor. Senhor, me faz crer no Senhor. Por isso nós precisamos fazer aquilo que está lá em João, no capítulo 1. Jesus veio para o que era seu, tudo isso pertence a Ele, toda a criação. Tudo foi feito por meio dEle, pela palavra dEle, Ele que é a palavra, que é o verbo, que é o Logos de Deus, e para a glória de Deus, para a glória dEle, que é Deus, Jesus. Ele veio para o que era seu, e os seus, até o povo de Israel, grande parte do povo, os seus não o receberam, mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso nós precisamos receber a Jesus no nosso coração. Não é bem um aceitar, como às vezes a turma usa aí, mas eu, honestamente, sinceramente, eu entendo quando alguém chega e fala assim: olha, eu estou aceitando Jesus no meu coração. Eu entendo o que ele está querendo dizer. Entendo. Se eu preciso explicar alguma coisa a ele, até hoje eu estou aprendendo Bíblia, eu estou aprendendo da palavra de Deus, que dirá alguém que está começando. Olha, não é bem aceitar, porque Jesus não é um produto aí. Você está recebendo Ele no seu coração. E sabe por quê? Porque Ele vem cercando você em amor. Porque Ele quer alcançar o seu coração. E hoje, se você está abrindo o seu coração para Ele, dizendo: olha, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu quero agradecer, eu quero viver para este Deus que peleja, que luta por mim, que foi até a cruz na pessoa do Filho, morrer para perdoar os meus pecados. Isso só é possível pela ação de Deus no nosso coração. Não parte de nós, é Ele que nos ama, assim como teve misericórdia daquele povo, como teve misericórdia do povo de Israel, e continua lutando por nossas vidas. Eu e você, nós só podemos partir para a eternidade e estarmos para sempre com o Senhor, se Jesus for o Senhor da nossa vida, do nosso coração. Por isso que muitas vezes nós repetimos tanto: entregue sua vida a Jesus, renda-se a Ele. Não faça como Faraó, que endureceu, que é como se dissesse: nós temos as nossas divindades, o povo de Israel tem a deles, cada um tem a sua divindade. Não, não, há um único Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e há um só meio de chegarmos a este Deus único e verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito, e o único meio é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E a maior dificuldade intransponível para mim e para você, como seres humanos, é a morte. É a maior dificuldade. Não há dificuldade maior do que esta. Não há dificuldade maior do que esta. É a morte. O homem não tem poder sobre a vida, mas Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o mundo, e é por sua graça e misericórdia, por sua vida, que nós temos vida diante do Pai. Por isso nós precisamos render o nosso coração, o que Faraó não fez. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Santo, nós te bendizemos e te adoramos. Nós te louvamos porque Jesus, o teu Filho, peleja por nós. Te louvamos, ó Deus, porque tu, ó Pai, pelejas por nós. Te louvamos porque o teu Espírito Santo peleja por nós. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te louvamos porque, como Deus, tu pelejas por teu povo. Nós não somos merecedores e dignos de nada. O Senhor é que é gracioso, misericordioso, amoroso sobre nós. E nós queremos, ó Deus, pela ação do teu Espírito, em cada coração nós queremos te bendizer e te adorar, porque o Senhor não nos deixou no Egito dos nossos pecados, mas porque o Senhor nos resgata do Egito, para que possamos caminhar na direção da terra prometida. Não nos permita, Senhor, sucumbirmos em meio às pressões do deserto, mas nos ajuda a confiarmos que o Senhor
pelejará por nós, na dificuldade intransponível. O Senhor pelejará por nós em muito mais, para a glória do teu nome. Te oramos assim, para a glória do teu nome, porque isso trará alegria aos nossos corações, felicidade, gozo, razão para viver. Te oramos no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor.